Boa noite, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus esteja contigo, que o Espírito Santo nos visite mais uma vez nesta noite, que Ele nos contemple os nossos corações, contemple a nossa alma, contemple a nossa adoração, contemple o melhor que nós temos para Ele, amém? Enquanto os adoradores vão chegando para a presença de Deus, chegando para o culto, a palavra diz sobre a criação e fala que o Senhor criou Adão do barro, e Adão, ele representava toda a humanidade, ele representa o homem diante de Deus, o homem abaixo de Deus, a criatura do Criador. E naquela intimidade que havia entre Deus e a humanidade representada por Adão, eles tinham um encontro e todas as tardes o Senhor o visitava. Todas as tardes o Senhor visitava a humanidade. Todos os dias o Senhor visitava a humanidade, que era representada por apenas um. E hoje nós, como corpo de Cristo, representamos a humanidade de Cristo. E o Senhor quer nos levar de volta àquele jardim, aquele momento em que Ele se encontrava com a humanidade e conversava com a humanidade, e respondia à humanidade e ouvia a humanidade e contemplava com a tua graça e o teu amor sublime a humanidade e atendia às necessidades da humanidade. Era isso que acontecia entre ele e Adão. E hoje não é diferente, só que a humanidade, digamos que cresceu um pouquinho. Hoje nós somos muitos, mas para Deus nós somos um só corpo, uma só humanidade, uma só criação. E nesta noite o Senhor te convida, criação, a voltar ao jardim. Já está no final do dia, então vamos voltar ao jardim. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Que vontade de andar contigo pelo jardim.
na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que eu aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás, mas não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que eu aprendi nesse jardim. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que eu aprendi, Senhor, neste jardim, jardim da inocência. Irá chegar irá lavar ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que eu aprendi nesse jardim, jardim da inocência. E Adão todos os dias tinha esse privilégio, a humanidade todo dia tinha esse privilégio de chegar e Deus começar a passear no jardim com aquela presença. E Adão começa a falar com o Senhor como foi o seu dia. E o Espírito de Deus já pairava naquele lugar e a presença forte do Senhor conversando com a humanidade.
Cadê as pessoas no jardim? Cadê a humanidade no jardim? Aonde estão os adoradores no jardim? Aí onde estão aqueles que esperam o encontro dele no final do dia? Aonde estão aqueles que esperam por esse diálogo no final do dia? Que esperam por essa visitação todos os dias? Que clamam por essa visitação todos os dias? E te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que eu aprendi nesse jardim, jardim da inocência. E a última vez que Deus foi até aquele jardim para procurar Adão, ele disse: aonde você está? Aonde você está? E a humanidade em silêncio e o Senhor perguntando: aonde você está? Aonde está a inocência do nosso encontro? Aonde está a pureza do nosso encontro? Aonde está a adoração pura e simples do nosso encontro? Adão, onde você está? Humanidade, onde você está? Mas que em nome de Jesus nós possamos sempre que acontecer de a gente sair desse jardim, que nós tenhamos ainda a oportunidade de voltar, porque Ele ainda está lá. Porque Deus, o Deus eterno, Ele ainda está lá, esperando a humanidade, para falar com a humanidade. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és exaltado, Deus, Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. Convido você que pode, abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. Nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Deus. Tu és adorado, adorado, adorado. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Nos diz a palavra do Senhor: o rei Davi morava em seu palácio quando certo dia, em conversa com o profeta Natã, declarou: estou aqui residindo em um palácio de cedro puro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece abrigada numa tenda. Amém? Aleluia. Jesus, toma a sua palavra nas tuas mãos. Que o Senhor nos unja com a tua misericórdia, que a sua presença permaneça em nome de Jesus, Pai. Nada de nós, mas o teu Espírito Santo, que essas linhas, o que está nessas linhas seja revelado por ti, Deus. Nos visite, nos conserte, nos ame, nos abrace, nos ensina, Pai. Nos traz vida pela tua palavra, porque o Senhor é vida e vida com abundância. Então, em nome de Jesus, que seja ministrado somente aquilo que o teu Espírito quiser, Deus. Nada de nós, mas que flua tudo do teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então, nesse texto que nós lemos de 1 Crônicas 17, 1, Davi estava no palácio, e daí ele estava num diálogo com Natã, e ele fala assim: olha onde eu moro, olha, eu estou aqui num palácio construído de cedros, e olha onde está a arca, olha onde eu armazenei a presença do Senhor. Então Davi teve a ideia de fazer algo para o Senhor significativo, algo importante. Ele amava tanto o Senhor e queria tanto agradá-lo, que ele queria construir um lugar melhor do que o que ele morava. Apesar de saber que aquilo era uma situação figurativa, que Deus não era a arca, mas a arca representava a presença dele, Davi começou a falar assim: olha, eu tô aqui numa boa, morando nesse lugar confortável, eu não posso admitir que a presença de Deus fique num lugar tão simples, num lugar tão simplório, num lugar tão básico.
E então nessa conversa ele foi falando isso pra Natan. Não, aí Natan falando pra ele assim, então faz o que tá no seu coração. Só que a palavra diz que quando Davi não fazia as coisas sem consultar ao Senhor, então quando ele foi falar pra Deus o que ele queria, mostrar o que ele tinha, qual que era o plano dele de construir um lugar maravilhoso para que houvesse cultos de adoração, para que a arca pudesse ficar armazenada lá, para que a presença de Deus ficasse no lugar mais vistoso, mais confortável. O Senhor fala para ele assim, Davi, não é nada disso. Não precisa. Eu saí com o povo lá do deserto e eles precisaram fazer algum lugar para eu morar e eu estive com eles. Então é a mesma coisa agora, eu tô com vocês, não precisa. E aí Deus falou assim, não, você não vai fazer. Mas contextualizando, né, irmãos, ele disse assim, olha, você não vai fazer. Mas pela boa intenção do seu coração, pelo desejo sincero que você tem de me agradar, eu vou aceitar o seu presente de uma outra forma. Eu vou deixar que a sua descendência construa depois um templo, mas você vai cuidar de outras coisas. Então, Davi, como obediente, né, acatou a decisão de Deus, mas aquele desejo no seu coração de fazer algo importante para Deus, algo significativo para Deus, ainda continuava ardendo ali no coração dele. E eu preciso fazer alguma coisa legal para ele, eu preciso fazer um templo de adoração digno, porque ele é digno, porque ele é digno. Só que Deus disse que não, porque o Senhor queria mostrar para Davi outra coisa. Deus queria mostrar para ele, falando assim, olha, Davi, não se trata de templo, não se trata do ouro, não se trata da simplicidade da tenda. Não se trata das paredes, não se trata das coisas que você vai colocar no templo. Sabe por quê? Porque isso não me impressiona. Davi queria algo que pudesse impressionar a Deus, mas as riquezas que fossem colocadas no templo, o modo de construção, os detalhes da construção, isso não ia impressionar a Deus. Poderia sim agradá-lo, vendo as pessoas ali dentro adorando. Mas o que Deus queria ministrar no coração de Davi era o seguinte, olha, eu já tenho um plano, eu vou morar dentro. Eu estive com o povo no deserto, eles não precisaram construir nada para mim. E até agora tem sido assim, porque eu já estou com o plano de morar dentro. E o que Davi ainda não estava conseguindo compreender era que o Senhor já queria o coração. O Senhor queria um coração adorador e não um templo adorador, não paredes lindas, pintadas. Não, ele queria um coração adorador. E Davi já tinha isso. E Deus queria trabalhar em cima disso e falar assim, não, peraí, não é sobre isso. É sobre me obedecer, Davi, é sobre me amar, é sobre me querer, é sobre me ouvir, é sobre andar nos meus caminhos, é sobre me colocar em prioridade. Davi, é sobre entregar ofertas agradáveis. Davi, é sobre coração quebrantado. Davi, é sobre arrependimento que eu estou falando. Se você está aí apaixonado por mim e quer me agradar, eu estou falando de coração arrependido, eu estou falando de verdades do coração, eu estou falando de renúncia, eu estou falando de me colocar em primeiro lugar, eu estou falando de colocar um trono no seu coração para mim. E Davi aos poucos foi entendendo isso, que à medida que ele tinha intimidade com Deus, o Senhor ia se revelando a ele, mostrando para ele de dentro. Eu estou falando de dentro. Eu estou falando de comportamento, eu estou falando de entrega, não estou falando de paredes, isso não me impressiona. Templos são derrubados o tempo todo, eles são erguidos e derrubados. Templos naturais, físicos, arquitetônicos, eles são levantados, erguidos, depois destruídos, queimados. Que foi o que aconteceu? O ouro se vai, a beleza se vai, e o templo que eu estou falando, Davi, quer me agradar, então vem pro meu... Me dá espaço aí no seu coração, que esse aí é o altar que eu quero ficar. E aos poucos Davi foi compreendendo isso e tal, e aceitou que a sua descendência queria construir um lugar para o Senhor. E a primeira coisa que nós aprendemos com isso, com esse texto, de que não foi Davi que construiu, mas sim Salomão, seu descendente, é que o Senhor, ele levanta pessoas para construir o templo e pessoas para adorar dentro do templo. Pessoas para construir,
Pessoas para abençoar na construção, pessoas para arquitetar, pessoas para pensar, pessoas para montar o alicerce, pessoas para planejar e pessoas para adorar dentro. Então são coisas diferentes. De Davi, o Senhor queria o coração adorador e ele autorizou que Salomão construísse e deu condições a Salomão para construir. Muito depois, muito depois. E o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações esta noite, irmãos, é sobre os nossos ministérios. Davi, ele tinha mais do que um ministério. Ele tinha no seu coração o desejo intenso de adorar e que as pessoas o imitassem. Que as pessoas o tivessem como exemplo, não só como líder, mas como adorador. Então Davi tinha todas as boas intenções em fazer o templo para o Senhor. Ele tinha toda boa intenção e amor no seu coração para fazer algo especial para Deus. E a mesma coisa acontece com os nossos ministérios. Nós somos chamados para o Senhor. E quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nosso coração se converte ao Senhor, nós ficamos alucinados, apaixonados por Ele. E aí nós entramos na obra de Deus com todo o fervor, com toda a intensidade do nosso coração, com toda a nossa força. A gente quer dar tudo. A gente doa todo o nosso tempo, a gente doa todo o nosso amor, a gente se dedica aos ensaios, a gente se dedica às programações, aos eventos, aos evangelismos. Nós nos dedicamos completamente, porque nós estamos apaixonados por Jesus e nós queremos impressioná-lo com o que a gente pode fazer com as nossas mãos. Davi podia construir um templo legal para o Senhor, porque era o que ele podia fazer com as suas próprias mãos. E hoje, o que nós podemos fazer com as nossas mãos para Deus, a gente quer fazer. E a gente quer enfiar a cara e quer ir, quer fazer, quer estar em tudo, quer estar no louvor, quer estar na dança, quer evangelizar e quer distribuir sopa, tô dentro, quer pregar não sei aonde, tô dentro, quer dançar, cantar e fazer tudo para o Senhor. Só que neste momento, irmãos, a igreja do Senhor, ela tem algo a aprender com isso. Mesmo que no nosso coração, a princípio, haja esse amor, essa entrega, esse interesse em agradar a Deus, como havia o interesse no coração de Davi, nós precisamos separar o que Deus está nos pedindo e o que nós queremos fazer. Porque tudo bem, você tem mesmo se dedicar à obra, nós temos mesmo, nós somos chamados para isso, para trabalhar para o Senhor. Nossa vida é para adorar a Deus. Mas as coisas, elas não podem se perder no meio do caminho. As coisas, elas não podem se perder no meio da boa intenção. Porque o que acontece? Às vezes nós temos o nosso ministério, nós amamos, temos um ou mais de um, cuidamos, zelamos. Só que de repente, irmãos, com tudo que a gente vive, com o nosso dia a dia, com o contexto da igreja e outras coisas, o nosso ministério ele vai ocupando um lugar muito grande na nossa vida. O nosso tempo, a nossa dedicação, e aí as coisas começam a se misturar. Porque nós queremos orar só quando tem propósito coletivo, e aí nós lemos a palavra só quando nós vamos pregar ou ministrar o louvor, porque a gente não tem tempo, porque eu ensaiei de segunda a sexta, porque eu tive que ir na casa orar pro fulano, e aí eu tive que fazer isso, eu tive que distribuir cesta, eu tive que evangelizar, então eu não tive o meu momento com Deus. Então, para trabalhar na obra, eu não tenho o meu momento com Deus, e é isso que se mistura, e é aí que tá o perigo. Porque antes de nós nos prepararmos para o microfone, antes de nós nos prepararmos para sair com a camisa da igreja e evangelizar, tem que ter um momento com o Pai. Temos que perguntar para Ele o que Ele quer. Temos que perguntar para Ele se a maneira que nós estamos conduzindo os nossos trabalhos da igreja agrada ao seu coração. Temos que perguntar para Ele se é isso que Ele quer de nós, se Ele está feliz com o que nós estamos fazendo. Ah, mas isso é contraditório, se eu tenho que dedicar a minha vida para Deus, ainda tenho que ficar perguntando se está certo, se está errado? Temos, irmãos. Temos porque tem pessoas que querem fazer o serviço que é do outro.
Aí tem pessoas que querem abraçar o mundo sem condições de segurar, para que o pastor possa ver que ela está trabalhando, que ele está trabalhando, para que os irmãos da igreja achem que ele está sempre em movimento, mas aí não tem intimidade com Deus, aí não tem vida com Deus, aí não jejua, aí de repente essas lacunas vai saindo da vontade de Deus, porque o ministério ele perde o foco. Qual que é o foco do ministério que agrada a Deus? Que as pessoas sejam alcançadas e salvas. É esse o propósito. E quando as coisas se misturam, quando o ministério fala mais sobre nós do que sobre Jesus, quando os ministérios e os trabalhos começam a falar mais sobre as nossas mãos, sobre as nossas obras, sobre aquilo que nós fizemos, sobre aquilo que nós abrimos mão, sobre aquilo que nós contribuímos, do que sobre Jesus. Quando o nosso ministério começa a nos promover e a não mais promover Jesus. Quando no meio de alguns exemplos, quem é exaltado é a pessoa e não Jesus. Então tem alguma coisa errada. E aí, quando as coisas começam a sair desse foco, por mais boa intenção que nós temos nos nossos corações, quando as coisas começam a sair do foco, tipo, você faz tudo na casa de Deus, faz tudo pra Deus, tá trabalhando em tudo, mas você não tem tempo pra Ele. Mas você não acha tempo para conversar com Ele, mas você não acha tempo para Ele te encher sozinho. Lá, sem microfone, lá nos bastidores, lá onde ninguém tá te vendo. E isso tem se misturado nos ministérios. E nós precisamos organizar a casa de Deus. Nós precisamos organizar a casa de Deus e ouvir Deus, o que o Senhor espera de mim. Davi chegou diante de Deus, nossa, Deus tem uma coisa boa para te contar, eu tô com um projeto maravilhoso para fazer, pra gente construir um templo, para colocar a arca, para armazenar ali a tua presença. E aí Deus responde em outras palavras para Davi, mas eu não te pedi isso. E quando nós estamos com o nosso ministério fora do centro da vontade de Deus, mas mais por nosso querer, por nossa vontade, porque a gente gosta de fazer, as coisas começam a se perder. Nós começamos a fazer a dar sequência no nosso ministério porque nós estamos agradando as pessoas, porque as pessoas estão aplaudindo, porque aquilo alimenta o nosso ego. Quando começa esses sentimentos, tem alguma coisa errada. E aí o ministério começa a se tornar um peso, porque o Espírito Santo já não está mais sobre aquilo. Já não está mais se agradando disso. E aí começa a se tornar um peso, e aí os ensaios são pesados, e aí a oração no monte é pesado. E aí para visitar um irmão, você começa a arrumar um monte de desculpas. E aí você acha que está na escala do louvor 2 vezes no mês já é pesado. E aí você acha que pregar 1 vez por semana já é pesado. E aí o fardo vai ficando pesado. Aquilo que Jesus nos diz, que o fardo é suave e leve com a presença dele, já começa a ficar diferente, já começa a se tornar um peso. Mas isso acontece quando o nosso ministério já não pertence mais ao Senhor, mais ao nosso querer. Havia no coração de Davi muito boa intenção, era o querer de Davi, mas não era a prioridade de Deus. E fazer a vontade de Deus é deixar as nossas prioridades e priorizar aquilo que Deus quer de nós. Davi, eu não te pedi isso. Eu não te pedi isso, Davi. Deixa isso para um outro momento, deixa isso para outra pessoa fazer. E é nos momentos que a gente quer abraçar tudo que não nos cabe, que não damos conta de segurar, e o Senhor fala pra gente assim, eu não te pedi pra fazer isso, tá reclamando comigo que tá pesado, mas eu não te pedi pra fazer isso. Você está querendo entrar em ministérios que eu não te pedi pra fazer. As coisas que Deus nos pede pra fazer, irmãos, não é um peso, é um privilégio. É prazeroso, dá entusiasmo, é amor, e a gente quer mais e mais e mais, e fazer de novo e melhor, e fazer de novo e melhor. Mas quando nós entramos
num lado que não nos pertence, que não é aquilo que Deus nos pediu, as coisas começam a mudar. E o Senhor quer trazer as prioridades para os nossos corações essa noite. E Ele deu um tema para essa ministração. Quando tudo era puro e simples. Quando tudo era puro e simples. Quando nós adorávamos o Senhor sem pensar se o som da igreja está ligado, se tem gente para tocar ou não, se vão ser só palmas e pandeiros. Quando não tínhamos ninguém, nenhuma companhia para ir conosco evangelizar, nós íamos sozinhos. Arrumávamos um jeito de ir. Quando o líder da dança chegar atrasado, nós esperávamos orando antes do ensaio começar e vamos orar. Enquanto as pessoas não chegam, vamos orar. Vamos já chamar a presença de Deus até o pessoal chegar. Cadê isso? Quando tudo era puro e simples, quando nós não importávamos se o culto ia demorar 1h30 ou 3 horas, não importava, nós queríamos a presença. Quando nós começamos a adorar a Deus com inários, com uma igreja pequena, de chão batido, e não nos importávamos se tinha porcelanato, se a cadeira é confortável ou não, quando tudo era puro e simples. Irmãos, eu saí de uma igreja grande e quando eu comecei a namorar, eu comecei a visitar a igreja do meu esposo agora, que a gente tinha intenção de casar, então eu já tinha que me programar para essa mudança. E eu lembro que eu fui na igreja que era em São Pedro algumas vezes, e aí aquela simplicidade, mas tinha tanto a presença de Deus. E aí um dia que eu falei com a minha mãe, eu não sei como que eu vou me adaptar, porque é tudo tão diferente, mas é tudo tão gostoso. Aí eu comecei a fugir, fugir assim, que tinha culto às vezes na minha igreja, e eu fugia e ia pra outra. Até o Senhor falar comigo o que eu tinha que fazer. E teve uma determinada segunda-feira que eu fui para lá na Vila Esperança, e tinha mais ou menos umas 10 pessoas ou menos. E era um culto de segunda-feira. E não tinha microfone. E não tinha teclado. E não tinha equalização de som. E não tinha caixa de retorno. E eu lembro que nesse dia, eu não lembro quem, acho que era a Andréia. Acho que a Andréia estava fazendo louvor. E ela tava assim, numa simplicidade, com tanta vergonha ali, fazendo louvor. E aí as pessoas tinham oportunidade. E não era um culto que havia ensaio de louvor, não era um culto que era assim, as pessoas paravam para ensaiar. Mas quando elas chegavam ali na frente, elas entregavam tudo que ela tinha. Aí eu falei com o Senhor assim, é isso aí que eu quero pra minha vida. Tudo puro e simples, tudo puro e simples. E aí o Senhor foi trabalhando e depois com o tempo Ele foi ministrando no meu coração que ali era o lugar do meu ministério, ali era o meu lugar. E por que eu tô falando essas coisas? Eu tô falando isso porque não que a igreja que eu estive e as igrejas em que eu fui criada não tivessem a presença de Deus. Mas eu estou dizendo que hoje nós não podemos perder isso da nossa memória. Porque nós vamos para um lugar glorioso que Jesus vai nos dar. Mas nós precisamos lembrar de onde nós viemos. Quando tudo era simples, quando não tinha rebaixamento de teto, quando não tinha paredes acabadas, quando não tinha cadeiras confortáveis. E nós estávamos lá louvando. Coroamos a ti, ó Rei Jesus,
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. E sabe, quando a gente pensa assim, mas meu ministério tá ótimo, eu estou agradando ao Senhor, não tem nada misturado. Então você consegue responder para si mesmo se você canta em qualquer lugar, em qualquer igreja? Se você receber um convite para pregar para uma igreja de chão batido com 5 pessoas, você vai? Se você receber um convite para tocar com todo o seu talento com pessoas que não têm noção de instrumento e voz, você vai? Ou o seu ministério cresceu tanto que você não aceita tocar para quem não sabe cantar? Ou o seu ministério ficou tão evidente que você só prega dependendo do número de pessoas e dependendo da igreja que é? E aí o Senhor vem e fala para você assim, eu não te pedi isso. Não foi isso que eu te pedi. Eu até entendo o desejo do seu coração, Davi, mas não foi isso que eu te pedi. Não. De você eu quero o seu coração. De você eu quero adoração. De você eu quero o seu tempo para me adorar. Pode entrar naquela tenda pequena, com tecido simples. Pode entrar naquela tenda porque eu estarei lá. O importante é a minha presença. O importante é a minha presença. E nós, no decorrer desse dia a dia, nós vamos nos perdendo com isso. E os ensaios, e os compromissos, e a agenda, e o culto, e isso, e o evento. Nós queremos dar o melhor para Deus, mas nós precisamos do momento da tenda. Nós precisamos decorar a igreja para que seja um culto muito bonito e organizado, sim, mas nós temos que passar lá na tenda. Nós não podemos ficar olhando do palácio a tenda de fora, olhando assim, ficar pensando. Não, nós temos que passar lá na tenda. Nós temos que passar lá na tenda. E aí o Senhor fica observando essas coisas, o Espírito de Deus olha para a igreja e fala assim, quando tudo era puro e simples, você me adorava, independente de quem estava tocando, hoje você faz questão. Quando tudo era puro e simples, você pregava, mesmo que não tivesse ninguém ou tivesse apenas uma pessoa no banco da igreja. Quando tudo era puro e simples e você ganhava um bolo no ensaio, você orava sozinho, esperava o tempo passar e ia para casa. Ou esperava o culto começar. Hoje você reclama, hoje você fala que o líder não tem compromisso, hoje você fala que a pessoa não tem responsabilidade. Você reclama, reclama, reclama. E o tempo que você tinha para ficar comigo na tenda, você reclama. E aí depois a gente veste uma roupa bem bonita e vai apresentar para Deus e pega o microfone. E aí a gente vem pregar para o Senhor, em nome do Senhor, e só leu a Bíblia naquele dia, e só falou com Deus naquele dia, e só jejuou naquele dia, porque nos outros você não teve tempo. Mas hoje você tem um compromisso, então hoje você tem que se dedicar. Então nós precisamos voltar na tenda. Nós precisamos voltar à tenda e ver o que é puro e simples. Puro e simples. Irmãos, as pessoas na vila, elas iam pro culto de chinelo. Uma vez eu vi a Mariane, ela tava chegando, eu falei, a Mariane tá de moletom e chinelo no culto. Aquilo pra mim era muito diferente. E hoje ela é uma das maiores evangelistas que eu conheço. O que tem se ela tá de moletom? Ela tá aí, ó, pregando pras pessoas nas ruas, matando a fome aí do povo. Nosso pastor com terno maior do que ele, nem cabia nele, chegava lá na frente, irmãos, quando eu falo isso pra glória de Deus, em nome de Jesus, tem entendimento. Ele pegava o microfone
E quando ele começava a ler a palavra, meu corpo tremia de tanto que tinha presença de Deus. Tanto, 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 tanto que tinha a presença de Deus. E as coisas fluíam e naquele lugar aconteceram maravilhas. Maravilhas, isso já foi testemunhado diversas vezes, nem vou entrar em detalhes, mas maravilhas o Senhor fez naquela pequena tenda, naquela garagem. Maravilhas, maravilhas. E depois o Senhor só nos levou para uma garagem um pouquinho maior, que é a que nós estamos hoje. Só um pouquinho maior. E o Senhor continua fazendo maravilhas na tenda. O Senhor continua fazendo maravilhas na tenda. Para aqueles que conseguem entender que a adoração no simples e puro é mais importante do que as obras das nossas mãos, do que aquilo que as pessoas estão vendo, do que aquilo que as pessoas acham que nós somos capazes de fazer, do que aquilo que as pessoas aplaudem, do que aquilo que as pessoas elogiam. O Senhor não permitiu que Davi construísse aquele templo porque a característica principal de Davi era que ele era um homem segundo o coração de Deus. E talvez, a gente só está imaginando isso, mas talvez o Senhor já sabia naquela situação que se fosse Davi que construísse um templo magnífico para o Senhor, ele ia ser reconhecido como o cara que construiu o templo. Não foi assim com Salomão? Salomão, aquele que construiu o templo. O templo de Salomão seria o templo de Davi, aquele que construiu o templo. Mas Deus preferiu deixar a única característica dele, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Alguns constroem o templo, outros adoram no templo. Uns ensinam a construir, outros ensinam a adorar. Ensinam a adorar. E uma coisa muito linda, linda, que eu tava conversando com meu esposo ontem sobre isso, a gente tava falando algumas coisas sobre essa questão de vigiar nos nossos ministérios, e isso me chamou muita atenção por causa da pregação de domingo. O pastor José Carlos pregou sobre a igreja primitiva. E ele falou que a igreja do arrebatamento, que somos nós, ela tem que se espelhar na igreja primitiva. Ela precisa se espelhar naquilo que foi feito, porque é aquilo que agrada a Deus. É dar o que tem, é dar o melhor, é se doar. E lá não tinha igrejas não naquela época não, irmãos. As pessoas iam na rua. As pessoas faziam reuniões nas casas, nos lares, sabe? Não tinha isso assim como é hoje. E aí ele trouxe essa realidade pelo Espírito de Deus, da comparação da igreja moderna com a igreja primitiva. E a igreja moderna não tem nada a ver com a igreja primitiva, não tem nada a ver com a igreja que nós precisamos ser. A igreja do arrebatamento tem que ser a igreja primitiva. E aí, meditando nisso que o Espírito Santo ministrou através do pastor José Carlos domingo, estava conversando com meu esposo a respeito. E ele compartilhou algo comigo muito interessante também, que marcou assim o meu coração mesmo. Que ele disse assim que Davi tinha a intenção de construir para Deus uma casa. Ele disse, olha só, presta atenção nisso aqui. Davi tinha só no coração dele só uma intenção. Eu vou construir uma casa para Deus. E é Deus, quando ele viu aquela intenção, viu aquele coração, ele demonstrou para Davi o seguinte: não, Davi, eu é que vou construir uma casa em você. Não, Davi, eu é que estou construindo uma casa em você. Não é você que vai construir uma casa para mim. Eu que estou construindo uma casa em você. E voltando aos nossos ministérios, nós falamos assim: Senhor, eu vou construir um ministério para você. Um ministério glorioso, que as pessoas serão salvas, libertas, curadas. O Senhor vai ter orgulho de mim, vai falar: meu filho amado, em quem tem prazer. Aí o Senhor fala para nós assim: eu é que vou construir o seu ministério. Eu é quem vou decidir os seus trabalhos. Eu é quem vou decidir o que você vai fazer. Eu é quem vou fazer, não é você. A glória é de Deus.
E Davi, Senhor, eu vou fazer aqui uma casa. E Deus, não, eu é que vou construir a casa em você. Deus, toma aqui, eu tô te dando um ministério, olha que lindo que eu fiz, olha que louvor maravilhoso que eu fiz hoje, olha que pregação magnífica hoje. E o Senhor fala assim, não, eu é que fiz isso em você. Eu é que implantei isso em você. Eu é quem te dei o ministério. Eu quem fiz. E quando os nossos ministérios, eles estão de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa, quando é só a vontade dele, ele nos promove por si só. Ele não precisa da nossa ajuda. Mas ele não nos promove para que nós sejamos famosos, conhecidos, elogiados. Ele nos promove para que ele seja glorificado. Ele nos promove para que o nome dele seja propagado. Porque é o único mandamento que ele nos deixou: ide e pregai a toda criatura. Então, isso é muita gente, são muitos lugares, isso é muita coisa. E como que ele vai fazer isso? Ele, com o teu Espírito Santo, constrói uma casa em nós. Ele constrói uma casa em nós. E as pessoas veem o Espírito de Deus, as pessoas veem o reflexo de Jesus, as pessoas veem que é por Jesus, porque nós não temos condições de nada. Quando nós conseguimos entender que a tenda pura e simples é mais importante do que os pedestais, do que os altares, aí Ele nos promove. Quando nós louvamos com ou sem microfone, com luz, sem luz. Eu soube que uma vez teve um blackout na igreja e foi um dia chuvoso e parece que foi assim, acho que tava Samuel, Patrícia, não me lembro. Que eu não estava lá, soube depois que foi um dos melhores louvores que aquela igreja ouviu. No escuro, em pleno blackout. E Deus não precisou de luz, Ele não precisou dos instrumentos ligados. Ele precisou de corações naquela tenda simples, quando tudo era puro e simples. E o nosso Deus, Ele é um Deus simples. E, irmãos, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus te dê discernimento, que nós não estamos aqui para falar, que nós não temos que ter ordem no culto, que nós não temos que ter compromissos com o nosso ministério, que nós não temos que ter compromisso com aquilo que nós assumimos com os nossos líderes, compromissos de ensaio, compromissos de organização. O culto tem que ter ordem e decência. Mas os nossos ministérios e os nossos afazeres para Deus, ele não pode sobressair ao momento da tenda. Os nossos ministérios, aquilo que nós queremos mostrar para as pessoas, não pode sobressair aquilo que nós temos que mostrar para Deus no secreto. Até quando nós vamos pregar e ler a Bíblia só no dia de pregar? E jejuar só no dia que tem que fazer, só no compromisso da obrigação? Até quando? Até quando nós vamos reclamar antes do ensaio começar e de repente pegar o microfone? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Até quando? E em nome de Jesus, que o Senhor nos prepare. O dia que eu visitei a igreja nova, eu senti tanto a presença de Deus que eu não conseguia parar de chorar. E assim, as paredes nem estão rebocadas ainda, e isso não importa, é a casa que Deus escolheu pra gente. E eu sentia muito a presença de Deus e eu não conseguia me conter. Tamanha era a presença dele. Só que no momento que eu saí dali, eu falei com o Senhor assim: Deus, só não me deixa esquecer lá da igrejinha da vila. Daquela garagem que as pessoas iam de moletom e chinelo. Porque foi por isso que eu vim. Porque é tudo simples,
tudo puro, não tem competição, não tem a disputa das coisas, não tem disputas de ministério, não tem quem vai se sobressair mais. Foi um lugar que eu vi milagres, foi um lugar que eu vivi milagres, foi um lugar que eu sobrevivi, foi um lugar que eu tive as minhas maiores experiências com o Senhor. Foi um lugar que eu aprendi que para Deus só precisa realmente de um coração adorador mesmo, sabe? Que precisa de verdade no altar, que precisa da palavra genuína, sem inventação de moda, sem se preocupar em agradar as pessoas. E em nome de Jesus, que o Senhor conserve essa graça. Que o Senhor conserve essa graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor conserve essa graça sobre o templo do Altíssimo. Que o Senhor conserve essa graça sobre outras igrejas que ainda vivem esse primeiro amor, que ainda vivem numa tenda, que ainda esperam a glória de Deus e a presença de Deus numa tenda. Em nome de Jesus. Pessoas em outros países, pessoas na África, elas sentam no chão ou em lugares de tábua, assim, com os pés descalços, naquela areia escura, naquela areia vermelha, e eles fazem cultos de 3, 4 horas, 5 horas. E louvam ao Senhor, e louvam, e louvam, e louvam, e louvam, e louvam. Uma vez eu vi um vídeo que estava mostrando isso na África, as criancinhas estavam cantando, alegre, as pessoas cantando. Aí a pessoa que estava fazendo a reportagem falou assim: nossa, mas quanto tempo geralmente dura essas reuniões? Falando assim, que dura essas reuniões. E aí um dos membros disse assim: essa daí já tem 4 horas. E eles cantavam assim: ninguém é igual a Jesus, ninguém é igual a Jesus, ninguém é igual a Jesus, ninguém é igual a Jesus. E cantavam repetidas vezes, e cantavam repetidas vezes. E nem se davam conta do relógio. E é um lugar simples, de bambu e terra. Então que o Senhor nos preserve, pelo menos preserve o nosso coração, preserve o nosso ministério na tenda, preserve o nosso ministério no lugar puro e simples, em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito de Deus tenha falado no seu coração e que os nossos ministérios agradem realmente ao Senhor. Que tudo que nós fizermos para Ele seja realmente por Ele, para Ele todas as coisas. E que a gente não perca a essência. Não percamos a essência. Tem quem construa o templo. E tem quem habite no templo. Amém. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus pela Tua palavra nesta noite. Pela Tua misericórdia, Deus, pela Tua ministração nos nossos corações. Que em nome de Jesus, Deus, eu te faço uma oração especial junto com a sua igreja, consagrando o coração dos nossos 3 pastores a Ti, em nome de Jesus. Pai, que sobre José Carlos, Luiz Fernando e Pedro Paulo haja sempre a tenda do encontro. Que neles tenham um coração adorador e que o foco deles seja entrar nessa tenda todos os dias e não olhar para os palácios, mas olhar para a tenda e não tirar os olhos da tenda, não tirar os olhos daquilo que é simples e puro, em nome de Jesus, Senhor. Sobre eles, ó Deus, que tem corações adoradores, Senhor, sobre esses 3. Eu e a Tua igreja clamamos aqui, Senhor, pela vida deles, pelos 3 ministérios que o Senhor consagrou para Ti, porque o Senhor os deu eles para a igreja, o Senhor nos deu ele para a igreja, Senhor. Então, em nome de Jesus, conclua Sua obra perfeita sobre a vida deles.
Porque enquanto o coração deles estiver olhando para o simples e puro, então a sua igreja vai olhar para o que é simples e puro. Do exemplo desses 3 adoradores, Senhor, nós conseguiremos manter os nossos olhos em Ti, olhando para a tenda do encontro e não para os palácios, ó Deus. E que os nossos ministérios, Senhor, sejam realmente para Te glorificar e não para nos vangloriar. E não para nos exaltar, e não para nos elogiar, mas que o Seu nome seja exaltado, o Seu nome glorificado, o Seu nome exaltado, Jesus. Não por placa de igreja, mas pelos nossos corações, o Seu nome exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agradeço imensamente a companhia de todos vocês. Que Jesus visite cada lar. Que Jesus encontre cada lar. E para quem ainda tiver um tempinho, quiser dar uma passadinha lá na tenda do encontro e falar com o Pai. Pai, como anda o meu ministério? Tenho Te agradado? Pai, o que está pesado no meu ministério que eu preciso abrir mão porque eu quero fazer a Sua vontade? Assim como Davi se aconselhou com Natã, mas também conversou com Deus. Faça isso. Converse com Deus. E pergunta para Ele se está tudo no lugar. Porque o que permanece e prevalece é a vontade boa, perfeita e agradável do Pai. Amém. Graça e paz.